Valendo. Ok, gente, vamos lá para nossa aula. Hoje, né, nós estamos falando, a semana passada eu comecei a falar para vocês sobre o third person, foi terceira pessoa, como que nós usamos terceira pessoa em inglês, não foi isso? Quem estava aí, ó. Nós começamos a falar sobre a terceira pessoa, alright? Nós vimos, gente, né, nós já estamos falando que todo, anotem aí, tá? Todo o verbo que vier, isso aqui nós já sabemos, tá? Depois de terceira pessoa, isso aqui nós já sabemos, na afirmativa, ok? Recebe o S, tá? Recebe o S em inglês, ok? Isso aqui recebe o S. Isso aqui nós já sabemos, ok? Inclusive, nós já estamos falando isso há um tempo, talvez até desde quando começou o curso, nós já estamos fazendo frases na terceira pessoa, tá? Como assim? Por exemplo, se eu falar assim, she likes, aqui no likes, eu tenho que colocar um S, ok? No likes eu tenho que colocar um S, ok? Se eu falo assim para vocês, se eu falo para vocês assim, he works, nesse works eu preciso colocar um S, tá? Porque é terceira pessoa, ok? Lembrando aqui, ó, apenas o primeiro verbo, tá? Então, anota aí, apenas o primeiro verbo, tá? O que eu tô querendo dizer com isso? Se a minha frase tiver 10 verbos, nós vamos colocar o S no primeiro verbo, no verbo que estiver mais próximo à terceira pessoa, ok? Right? Um outro exemplo, se eu falar assim, por exemplo, she likes to study English, right? Se eu falar assim, olha só onde eu coloquei o S. Eu coloquei o S no primeiro verbo, tá? Ou seja, no verbo que estiver mais próximo da terceira pessoa, ok? Alright? Então, é apenas o primeiro verbo, ou nós chamamos de verbos mais próximos da terceira pessoa que recebe este S. Ok? Alright? Gente, isto não é opcional. É obrigatório o uso do S na terceira pessoa. Tá? Não é opcional. É obrigatório. Ok? Aí nós vimos também, né? Terceira pessoa, enquanto nós falamos de terceira pessoa, que é o seguinte, a partir de agora, tá? Anota aí também, a partir de agora, tudo que falamos sobre é terceira pessoa, tá? Right? A partir de agora, tudo que falamos sobre é terceira pessoa, tá? Ok? O que eu estou querendo dizer com isso? Por exemplo, nós aprendemos que terceira pessoa é he, she, né? She, it, ok? A partir de agora, terceira pessoa pode ser nome, terceira pessoa pode ser título, terceira pessoa pode ser coisa,
Right? Ok? É tudo que falamos sobre. Tá? É tudo que falamos sobre e que esteja no singular. Tá, gente? Para ser terceira pessoa, tem que estar no singular. Right? Por exemplo, vou colocar um exemplo aqui com o nome. Imagina que eu falo assim, Fábio works. Right? Fábio works at Fiat. Tá? Então, Fábio é um nome, tá? Trabalha, esse trabalho eu coloquei um S aqui, ó. Obrigatoriamente eu coloquei um S aqui na terceira pessoa. Fábio works at Fiat, tá? Se eu usar, por exemplo, Luana Luana waits não, vou colocar listens o S no verbo listen to music, tá? Right? Por que, gente? Por causa daquela forma. É eu falando para você sobre Luana. Então, gramaticalmente falando, nós temos 3 pessoas aí. Uma pessoa que fala, uma pessoa que escuta e aquela pessoa que nós estamos falando sobre. Tá? Então, toda vez que fecharmos 3 pessoas na nossa conversa, tá? Nós temos que colocar um S. Então, a terceira pessoa também pode ser nome. Terceira pessoa pode ser título. Right? For example, my father, um título, sleeps all day long. Meu pai dorme o dia inteiro. My father sleeps. Mesma coisa. É eu falando para você sobre o meu pai. Ok? Então, eu tenho que ter um S nesse verbo. My father sleeps all day long. Ok? Um outro aqui, ó. My brother works. Meu irmão trabalha. Ok? My brother works. Ok? Novamente, eu estou falando para você sobre uma terceira pessoa. Então, temos que colocar um S aí, obrigatoriamente na terceira pessoa. Vamos para coisa? Imagina que eu falo assim, ó. My car não. My telephone. My telephone calls by itself. Vamos supor que seu telefone está com problema, que de uma hora para outra ele faz umas ligações sem ninguém mexer, tá com um problema ali no touch, alguma coisa, aí você vira para mim e fala assim, teacher, my telephone calls by itself. Ou seja, meu telefone faz ligação sozinha. Meu telefone liga sozinha. Como é você falando para mim sobre o seu telefone, caracteriza terceira pessoa, tá? Fica caracterizado terceira pessoa, tá? Tá bom, gente? Então, ó, terceira pessoa, a partir de agora, é tudo que nós estamos falando sobre, ok? E que esteja no singular, ok? Right? Eu não posso falar para você sobre meu pai, minha mãe e meu irmão. Aí deu mais de 5 pessoas na conversa. Nesse caso, nós não colocamos essa em lugar nenhum, não. Agora, se eu estiver falando para você sobre uma terceira pessoa, essa terceira pessoa está no singular, right? Nós temos, obrigatoriamente, nós temos que colocar um S no verbo que vier mais próximo, tá? Isso é, gente, isso é regra, tá? Isso é gramática. Não fala, por exemplo, my father sleep, ok? Fábio work. Não, Fábio works. My father sleeps, tá? Então, toda hora vocês têm que ficar lembrando disso. My telephone calls, ok? My dog, deixa eu colocar um outro aqui, ó. Terceira pessoa. My dog bites.
Meu cachorro morde. My dog bites. Tem que ser sim. Tá? Aí você quer, né? Você quer falar alguma coisa? Deus sabe. God knows. To know é o verbo saber, né? God knows. Só Deus sabe. God knows. Ok? Porque é eu falando para vocês sobre Deus. Então tem que ter terceira pessoa na regra gramatical. Tá? Isso é obrigatório. Right? Então treinem muito isso aí, tá? Para vocês não cometerem, né, um erro gramatical, ok? Treinem muito isso aí, tá bom? Façam frases, tá? Comece com he, she, it, depois fala o nome, depois fala um título, fala alguma coisa. My TV works perfectly. Eles usam muito eles usam muito o work, né? O verbo work para falar funcionar, né? Também. Então, my TV works perfectly. Minha TV funciona perfeitamente. Ok? Pode falar, right? Mas é terceira pessoa, tá? Temos que colocar um S na terceira pessoa. Como eu coloquei aqui para vocês, ó. Todo verbo que vier depois de terceira pessoa recebe um S. E agora, terceira pessoa é tudo que falamos sobre. Tá? Alguma dúvida? Querem perguntar alguma coisa aí? Deixa eu ver quem chegou aqui. Cirleide chegou. Quero perguntar alguma coisa, gente? Vocês entenderam? Bom, vamos lá. Terminações. Então, vamos para as terminações dos verbos. Então, anota aí. Terminações dos verbos. Ok? Terminações dos verbos. Agora anota aí. Acho que nós paramos aqui. A aula passada. Verbos. A regra, gente, é que os verbos tenham S. Mas vamos por partes agora. Verbos terminados. Anote aí que isso aí vai ser muito importante para vocês. Verbos terminados em Y. Vamos começar com... Vamos começar com os verbos terminados em Y. Tá? Verbos terminados em Y. Vamos lá. Se o verbo que é terminado em Y for seguido de consoante, ok? Se o verbo terminado em Y for seguido por consoante, troque o Y, pelo IES, tá? Right? Troca o Y pelo IES na terceira pessoa, tá? Na terceira pessoa. Exemplo, deixa eu colocar aqui. Imagina o verbo study, ok? Ou to study. Vamos colocar ele aqui no infinitivo para ficar melhor. To study. Se nós prestarmos atenção, to study aqui, ele é um verbo terminado em Y. Ok? Ele é um verbo terminado em Y.
Mas antes do Y aqui, gente, nós temos uma consoante, um D. Nós temos um D aqui. Então, olha só, vou marcar aqui para vocês, ó. O verbo é Y, tá? Ficou meio escuro aqui. Deixa eu colocar aqui. O verbo é o Y. Antes do Y, nós temos uma consoante, tá? Um D. Nesse caso, na terceira pessoa, vai ser... Vou usar o she aqui, tá? Mas pode ser qualquer um, né, daquele. She studies. Tá? Então, nós vamos trocar o... o Y pelo IES. Por exemplo, outro verbo aqui, ó. Imagina que eu falo assim, o verbo to fly, ok? Que é voar. Aí vou falar assim, ó, the plane, né? Que eu falando para você sobre o avião, the plane flies, tá? Mesma coisa aqui, ó. Mesma coisa. Mesma situação. Fly é um verbo terminado com Y, seguido pelo L, ok? Que é uma vogal, ok? Então, nós vamos fazer o quê? Nós vamos trocar na terceira pessoa o Y pelo IES, tá? The plane flies, ok? Um outro exemplo aqui também, ó, to cry. To cry, que é chorar. Então, olha só, o verbo cry, nós temos o verbo terminado em Y e seguido por uma consoante, pelo R. O R é uma consoante. Então, eu vou falar aqui the baby cries. Troquei o Y pelo IES, tá? Conforme a regra manda, tá? The baby cries. Ok? Então, quando o verbo for terminado em Y e seguido de consoante, para que isso aconteça, gente, ele tem que ser seguido por consoante. Imaginem essa situação aqui, ó. To play. Ok? To play é um verbo terminado em Y, só que aqui ele é seguido de vogal. Tá? Nesse caso, apenas colocamos o S. Nós vamos seguir a regra normal. Então, vamos lá. Deixa eu anotar isso aqui. Verbos terminados em Y. Em Y. E seguido de vogal, apenas. Então, nós vamos seguir a regra normal, tá? Aquela regra lá de cima. Tá? Então, aqui, ó, no caso do play, professor, mas play é terminado com Y. Aí, nós vamos seguir essa regra aqui, ó. Todo verbo que vier depois de terceira pessoa recebe o S. Essa regra do IES são só verbos terminados com Y e seguido por consoante, ok? Nós vamos trocar para IES só esses verbos, tá? Então, to play vai ser the boy plays at the park. Ok? The boy plays at the park. Ok? She stays here. Ela fica aqui. She stays here. Porque o verbo stay, to stay,
é um verbo terminado com Y e seguido de consoante. Tá? Ok? Se o verbo for seguido de... terminado em Y seguido de consoante, nós não vamos fazer nada não. Apenas colocamos o S igual à regra normal. Tá bom? Ok? Entenderam? Entenderam aí, gente? Como que faz? Essa é a primeira. Right? Essa é a primeira. Próxima regra. Verbos terminados em. Verbos terminados em SH, CH, S, X, SH, CH, S, X. Vamos primeiro esse aqui. Acrescente nesse verbo, acrescente nestes verbos o ES, tá? Verbos que terminados com, que tem essa terminação aqui, gente, tá? SH, S, X, tá? Nós vamos acrescentar o ES na terceira pessoa. Obrigatoriamente, nós vamos acrescentar o ES. Por exemplo, o verbo to watch, ok? Que é assistir, alright? Então, fica assim, ó. My father, my mother. Vamos colocar aqui uma outra forma de terceira pessoa, né? Título. My mother watches TV until late. Minha mãe assiste TV até tarde. Aqui, ó. Watches TV until late. Ok? Então, por causa que o verbo é terminado em CH, nós colocamos nele aqui um ES. Ok? Querem ver outro verbo aí também que é terminado? To wash, que é lavar. Ok? Aí você fala assim, my brother washes the dishes. Wash the dishes é lavar vasilha, tá? Lavar a louça. Ok? My brother washes the dishes. Ok? Então, como que o verbo lavar em inglês é um verbo terminado com SH, então nós vamos colocar nesse verbo o ES. Tá? Outro. To kiss. My mother kisses. O S de novo. Kisses the baby. My mother kisses the baby. Beija o bebê. My mother kisses the baby. Então, obrigatoriamente, nos verbos terminados em ES, nós temos que, em verbo terminado com CH, SH, S, X, nós temos que colocar o ES nesses verbos. Tá? Ok? Bom, próxima regra. Um montão de regra, né, gente? Nossa Senhora. Verbos terminados em O. Também, verbos terminados em O. Também, acrescente o ES. Tá? Os verbos terminados em O também, gente, devemos acrescentar o ES. Por exemplo, to go,
Ok? Vai ficar she goes. Goes. Tá? She goes. Right? Ok? Ou my friend goes. Ok? Meu amigo vai. Right? Meu amigo vai. Ok? My friend goes. Or even, guys, even my teacher goes. Okay? I don't know. My teacher goes. My brother goes. Ok? My teacher goes. Vou colocar aqui, ó. My teacher goes. Ok? Também, ó. Por que eu coloquei o ES aqui? Porque go é um verbo terminado em O. Ok? Outro verbo terminado em O aqui, gente, é o do. To do. Ok? Vai ser a mesma coisa. He does. Ele faz. He does. Aqui, ó. He does. Ok? Meu amigo faz, vai ficar my friend does his homework. Ok? My friend does his homework. Então, nós temos que colocar aí o ES em verbos terminados com O. Ok? A princípio são só esses dois, tá, gente? Não tem muitos verbos terminados em O, não. A princípio são só esses dois. Go e does, tá? She go não existe, tem que ser she goes. My friend go não existe, tem que ser my friend goes. My father do não existe, tem que ser my father does. Tá? Ok? My father does his homework. My father does his job. Right? My brother does his duties. Ok? Então, nós vamos fazer isso. Ok? Então, essa é a regra da terceira pessoa. Agora, nós chegamos no o verbo have. Tá? Vamos falar agora do verbo have. Ok? Então, o verbo have, na terceira pessoa, muda para has, pelo fato de ser um verbo, nós vamos ver isso mais para frente, com mais propriedade, um verbo irregular, tá? Então, quando você quando você for falar alguma coisa com o verbo have, quer ver? Vamos colocar aqui, ó, to have. Vamos lá. Quando você começar a conjugar o verbo have, então vai ser I have, you have, she has. Obrigatoriamente, o have na terceira pessoa, ele muda para has. Tá? Obrigatoriamente, ele muda para has na terceira pessoa. Ok? Pelo fato de ele ser um verbo irregular, esse negócio de verbo irregulares nós vamos ver mais para frente, tá? Vocês vão ver mais para frente, tá? She has breakfast every day. Ou seja, ela toma café da manhã todos os dias. She has breakfast every day. Ok? Haves, gente,
não existe. Você não pode falar she haves, tá? Ah, o professor falou que tem que colocar um S no verbo, então o have vai ficar haves. Não. O verbo has, na terceira pessoa, ele muda para has, tá? Ele muda para has automaticamente. Ok? Alguma dúvida? Menina, Celi, vamos lá. Alguma dúvida aí, Sara? Alguma pergunta? Não tá entendendo aí, gente? Essa parte aí, galera, é pra gente anotar mesmo, pra gente ter isso aqui anotado, pra depois você poder fazer recorrer, né? Pra você depois poder pegar isso aí e dar uma olhada. Tem que lembrar essas regras, tá? Imagina, você tá numa entrevista de emprego, você tá naquele emprego talvez dos seus sonhos, né? E você perder essa oportunidade só porque você usou uma terceira pessoa assim, um S, sabe? Okay? Só porque você falou she do, ok? Aí o cara fala assim, eu gostei muito do seu inglês, mas algumas coisas aí é o que a gente não pode deixar passar, né? Porque, imagine que você está numa reunião, traduzindo uma reunião, aí você fala he do, sabe? Você fala she haves, não pode, tá? Você vai falar aqui she study, né? Que é a primeira situação aqui, ó. She cry, não, she cries, she studies, tá? Então isso pode prejudicar vocês aí, tá bom? Interrogativa da terceira pessoa. Depois, gente, eu terminando essa explicação, eu vou colocar, né, o exercício para vocês fazerem com isso aqui, tá? Interrogative, right? Interrogative. Sabemos que não faz pergunta sem usar um auxiliar, tá? Isso é fato, right? Qual que é o auxiliar da terceira pessoa? Alguém aí lembra? Qual que é o auxiliar da terceira pessoa? Qual auxiliar que eu uso para fazer pergunta na terceira pessoa? Alguém fala aí para mim? Qual que é? Lembram? Qual é? Qual auxiliar? Não faço pergunta sem usar um auxiliar. Qual auxiliar que nós usamos para fazer pergunta na terceira pessoa? Não lembram? Sara, Celi, Miguel, também chegou aí. Qual é? Do ou does? A Sara respondeu aqui, ó. Do ou does. No caso, Sara, para a terceira pessoa é o does, tá? Apenas o does. O do nós usamos para you, we, I. No caso da terceira pessoa, específico da terceira pessoa, é o does, tá? Temos que usar. Por exemplo, se eu viro para vocês e falo assim, ó. Vamos pegar aqui, né? Nós usamos muito o she, vamos pegar um título aqui, ó. My father, pegar aquela frase que eu coloquei ali em cima. My father sleeps. Your father. Vai ficar uma coisa mais fácil de entender. Your father sleeps. Isso é uma frase afirmativa, então por isso que eu coloquei o S, tá? Ó, frase afirmativa. Eu falando para você sobre o seu pai é eu, primeira pessoa, falando para você, que é a segunda pessoa, sobre, gente. Se você falou sobre, tá no plural, é terceira pessoa, tá? Sobre o seu pai. Your father sleeps all day long. Agora nós vamos passar essa frase para pergunta. Nós vamos pegar esse does e colocar ele antes do sujeito. Does your father, ok? Vamos colocar antes do sujeito. Pegar esse verbo. Esse S aqui, gente, quer ver? Esse S aqui, ó, na interrogativa você não pode ter, porque esse S veio pra cá, ó. Tá? Aí esse S aqui, ó. Ok? Então, esse S
ele veio para cá. Ok? Por isso, então does your father sleep all day long? Ou seja, na interrogativa, anote isso aí, deixa anotado. Na interrogativa, não coloca o S no verbo, tá? Então, vocês não podem colocar, se o verbo lá em cima, se no exercício que eu futuramente vou passar para vocês, a frase afirmativa lá em cima tem um S, quer ver? Vou copiar isso aqui de novo, só para vocês poderem visualizar. Olha só, se na frase lá de cima ela é uma afirmativa, eu tenho um S aqui, tá? Eu tenho um S, deixa eu só marcar ela aqui, esse S aqui. Eu tenho um S na frase negativa, aqui na frase interrogativa, na minha pergunta, eu não posso ter S. O S está aqui em cima do auxiliar, ó. Olha o S aqui. Não foi. Olha o S aqui. Tá? Ele saiu daqui, vou tentar fazer uma animaçãozinha para vocês aqui, ó, só para vocês entenderem melhor. Tá? Cadê a paradinha aqui de fazer? Olha só, o S, ele saiu daqui, ó. O S, ele saiu daqui e veio para cá, ó. Tá? Ok? Aqui, o verbo mesmo, ele não tem S, ele não pode ter S ele não pode ter S na pergunta, quando eu estou fazendo pergunta. O S só pode aparecer na afirmativa. Deixa eu colocar outra frase aqui para vocês, usando uma outra forma de terceira pessoa, que é muito comum, que eu coloco lá no exercício, quase o pessoal perde um pouco nisso aqui. Olha só. The president. É eu falando para você sobre o presidente. Ok? Então, o presidente aqui é terceira pessoa. Então, eu vou colocar assim, ó. Talks to the nation. O presidente fala com a nação. The president talk to the nations. Ou nation. Right? The president talks to the nation. Agora, eu vou pegar essa frase e fazer uma pergunta com ela. Tá? Então, vou colocar aqui, ó. Ctrl+C, Ctrl+V. Alright. Qual auxiliar que eu tenho que usar para fazer pergunta? Does. O S aqui, ó. Se eu usei esse S aqui, então eu tenho que tirar esse S daqui. Porque, mais uma vez, o S saiu daqui e veio para cá, ó. Ok? Right? Anote aí. Apenas na afirmativa deveremos não, né? Colocaremos, deveremos tá a depressão que escolha. Colocaremos o S no verbo, tá? Só na afirmativa. Se você for perguntar ou negar, nós não temos que colocar o S em lugar nenhum, não, tá? A não ser no auxiliar, que ele vai estar no auxiliar, ok? Apenas na interrogativa, na afirmativa, colocaremos o S no verbo. Se eu mudar... Então, gente, quando eu passar um exercício para vocês, que eu vou passar lá, né? Que eu colocar, preste atenção. Se na afirmativa tiver S no verbo, identifique o verbo. Tem S na afirmativa, isso quer dizer que é uma terceira pessoa, tá? Quando eu for passar isso para pergunta ou negativa, nós tiramos o S da terceira pessoa, tá? Ok?
por isso, olha só, deixa eu explicar uma coisa para vocês aqui. Explicar o inexplicável. Vou tentar explicar o inexplicável aqui. Por exemplo, do é o auxiliar, igual a Sara falou aí, né? Do é o auxiliar para fazer pergunta. É o auxiliar desse tempo verbal da pergunta correta e negativa. Tá? Ok, correto. Do é o auxiliar da pergunta e negativa. Beleza. Só que do também, ele é um verbo. Right? Todo mundo sabe que to do é o verbo fazer. Todo mundo sabe que to do é o verbo fazer. Eu faço, você faz, é o verbo fazer. Ok? Qual que é a terminação desse verbo? Ó, na terceira pessoa, esse verbo vira o quê? Na terceira pessoa, o do, ele vira o quê? Does. Tá? Ele vira does. Então, teoricamente, eu usaria o do para todo mundo. Vamos fazer assim, ó. O do, ele é um auxiliar. O to do significa fazer. Deixa eu colocar aqui, ó. Este verbo significa fazer. Ó, deixa eu colocar assim, ó. Fazer. Mas recebe a função de ser um auxiliar. Ele recebe essa função, tá? Então vamos lá, vamos avaliar aqui. Então, teoricamente, deveria ser do I like. Teria que ser assim, gente, ó, de acordo com a regra. Do you like, que eu tô fazendo pergunta, tá? Do seria assim, ó. She. Do he likes. Gente, teria que ser assim, tá? Teria que ser assim. Vou colocar mais uma, já vou explicar antes de vocês. Do my father. Teria que ser assim. Teria que ser assim. Likes. Aqui é primeira pessoa, tudo bem, tá correto. Aqui é segunda pessoa, tudo bem, tá correto. Mas vem cá. Aqui eu mantive o verbo aqui. Só que a regra fala que o S vai no verbo mais próximo, no primeiro verbo. Como nós sabemos que do também é o verbo, ele significa fazer, mas recebe a função de auxiliar, ele é o verbo. Qual desses dois verbos aqui, o like e o do, qual que está primeiro na frase? O do. Então, ao invés de a gente ter o S aqui, estou falando negativo, ao invés de nós termos o S aqui, nós temos que ter o S aqui. Só que do é um verbo terminado em O. Né? Lembra a regra? Ó, verbo terminado em O. Então, você não pode colocar só o S em verbo terminado em O. Você tem que colocar o ES. Por isso que na terceira pessoa nós usamos o does para perguntar e nós não temos S no verbo. Porque quando você faz a pergunta, esse verbo, qualquer um verbo que vier aqui, ele não é o mais próximo. É esse aqui, apesar que ele é um auxiliar. Porque, inclusive, ele está antes do sujeito. Ele está tão próximo do sujeito que está antes. Aqui está depois. Tá? Então, o que eu faço? Eu tiro o S daqui, que ele não é mais o verbo mais próximo. O do aqui é o verbo, apesar que ele é um auxiliar, um verbo auxiliar. Tá? Este aqui, agora, ele passa a ser o verbo mais próximo. Como ele é terminado em O, e eu não posso colocar só S, eu coloco o ES. É por isso que na terceira pessoa nós usamos o does para perguntar ao invés do do. O does é uma transformação de terceira pessoa que o do recebe. Tá? É que eu falei, tentar explicar o inexplicável, right? Tentar vocês entenderem um pouquinho mais. Mas se ficou difícil, lembre disso aqui, ó. Se ficou difícil, lembre disso aqui, ó. Apenas na afirmativa colocaremos o verbo, tá? Na interrogativa não coloca S no verbo. O auxiliar da interrogativa é o does. Só isso. Se for difícil, eu estou tentando explicar a razão. Isso aqui é a razão porque nós usamos o does ao invés do do. Ó, gente, mas por que todo mundo não usou do para... Todo mundo me fala isso. Por que eles não pegaram do e usaram para todo mundo? Do I, do you, do she, do he, do my father. Por que não usaram o do para todo mundo?
Gente, se eles usam do para todo mundo, na hora que chegasse na terceira pessoa, essa regra aqui, ó, estaria quebrada. Todo verbo que vier depois, ou mais próximo, tá? Eu coloquei aqui depois, ou então mais próximo. Acho que na aula passada eu coloquei mais próximo, hoje que eu não coloquei. Mais próximo de terceira pessoa, na afirmativa recebe o S. Se eu uso do para todo mundo, do you, do I, do she, do my father, do my brother, do my teacher, se eu uso do para todo mundo, essa regra aqui tá furada, que é o verbo que vier depois ou o verbo mais próximo. Quando eu pergunto se eu usar o do my teacher, o verbo mais próximo é o do, e passa a ser o do, então ele tem que ter a regra da terceira pessoa, tá? Ok? Isso é a regra na íntegra mesmo de como nós usamos. Por que nós usamos o do, o does e não o do na terceira pessoa? Mas é o que eu falei. Se tiver difícil para vocês entenderem, tá? Então é só fazer isso, ó. Não faz pergunta se usar o does na terceira pessoa, tá? Does nós vamos usar para terceira pessoa, tudo que nós estivemos falando sobre. E se nós usarmos o does, nós não temos o verbo com S, tá? Esse S foi lá pro does, ok? Right? Se tiver difícil de vocês entenderem a real uso, né? A explicação do real uso do does na terceira pessoa, é só gravar isso aí, tá? Ok? Alguma dúvida? Pergunta? Deixa eu abrir aqui, porque tem uns que estão sem microfone aí, ó. Quiserem fazer pergunta, gente, vamos fazer pergunta pra gente passar pro próximo assunto. Alguma pergunta, Miguel, Celi? Alguma pergunta aí? Não? Entenderam, gente? É um pouquinho complicado. Ó, deixa eu falar com vocês. Gravem isso. Façam frases, tá? Ok? Começa a fazer frases assim, do nada. She does, she likes. Ok? Comecem a fazer frases assim, aleatórias, para vocês poderem entender. Lembrando, a única forma de vocês aprenderem isso aí é montando frase. Se você não montar frase, vocês não vão conseguir entender, tá? Ok? Então, montem frase, façam exercícios, tá? Ok? Criem suas próprias frases, tá bom? Ok? Então, vamos lá. Próximo e última coisa que nós temos aqui, que é a negative. Seguindo o mesmo raciocínio, tá? Negative, ok? Negative também, nós não vamos fazer negativa sem usar um auxiliar. No caso da negativa, nós vamos usar o does not, ou então nós vamos pegar o does not e ele vai virar doesn't, ok? Ele vai virar doesn't. Podemos usar tanto does not quanto doesn't, tá? Então, se eu for falar assim, ó, she likes chocolate, na negativa, para eu negar isso aqui, eu vou falar she doesn't, ou she does not like chocolate. Aquela regra do S ainda aqui mantém, tá? Aqui na negativa, eu não tenho S não. No verbo na negativa, eu não tenho S não. Porque esse S está aqui, ó. Ok? Mais uma vez, só para confirmar aquilo que eu falo, apenas na afirmativa da terceira pessoa colocaremos o S. Aqui não é afirmativa. Aqui é uma negativa. Então, você não pode colocar o S no verbo, tá? Porque o S já está na forma negativa aqui. Alright? Ok? Outra frase só para ficar gravado. My friend doesn't play soccer. Meu amigo não joga futebol. My friend doesn't play soccer. Mais uma vez. Doesn't. Tá aqui. Alright? Peguei o verbo normal e coloquei ele aqui. Alright? Ok? Então, negativa, doesn't. Ok, guys? Entenderam?
É muito fácil. Aqui, depois que você entendeu a essência da coisa, o negócio começa a ficar muito fácil. Não tem problema aqui não. Agora, para efeito de exercício. Alguém me pergunta assim, professor, mas quando que eu vou saber, né, quando usar os auxiliares? Como que eu vou saber quando usar o do, quando usar o does? Muita gente me pergunta isso. Como que eu vou saber quando usar o do, quando usar o does? Gente, no caso de exercício, imagina essa frase aqui, ó. Quer ver? Vou fazer uma loucura aqui, ó. Imagina isso aqui, ó. Ok. Vamos imaginar que isso aqui é uma frase, tá? Vamos imaginar que isso aqui é uma frase. Você vai passar isso aqui para pergunta, ok? Tá vendo? Eu não consigo identificar se é terceira pessoa, se é primeira pessoa, se é singular, se é plural. Não consigo identificar. Então, como que eu vou fazer pergunta aqui, ó? Olha o like. O like tá com S. Tá? Aqui é o likes. Tá? Então quer dizer que está na terceira pessoa. Você está com S, você está na terceira pessoa. Então qual auxiliar que eu vou usar para fazer pergunta aqui? Does. Does. Aí vamos lá. Não sei quem que é isso. Não consegui identificar isso. Eu vou fazer assim, ó. Aí chego no like. Tiro o S, porque é uma pergunta. E continuo a minha frase. Ok? Right? Então, o verbo, ele indica para você qual auxiliar que você vai usar. Tá? Se tiver S no verbo, gente, fechou. É does. Você não pode usar do. Ok? Right? Se tiver o S no verbo, você já elimina um montão de auxiliares. Tá? Como não sei se o Lucas falou para vocês, nesse primeiro módulo aqui, vocês vão ver 9 auxiliares diferentes para fazer pergunta. Ok? Se a sua frase tiver na afirmativa, tiver um S no verbo, você vai descartar 8 auxiliares e só vai usar o does. Ok? Outra situação que mesma coisa. Vamos supor que tá lá, vocês viram lá, isso aqui, ó. Peraí, sorry. Vamos supor que vocês viram isso aqui. Vou tirar essa encrenca daqui. Beleza. Vamos supor que vocês viram também isso aqui lá, ó. Não sei o que é isso, mas o verbo tá lá. Studies. O verbo tá lá. Studies. E o complemento. Sei lá o que o cara falou aqui, gente. Não sei o que o cara falou aqui. Mas o professor pediu para eu passar essa encrenca aqui para pergunta. Qual auxiliar que eu vou usar? Aqui, ó. O IES aqui, ó. Se eu tenho IES nesse verbo, quer dizer que é terceira pessoa. O que vocês vão fazer? Colocar o does. Tá? Colocar essa coisa esquisita aí. Tá? E não se esqueçam de voltar o verbo aqui pro normal. Study. E vai lá e coloca o sinal de interrogação. Né? Does, não sei o que lá. Study, não sei o que lá. Tá? Então, o verbo, ele vai, da sua frase na afirmativa, ele vai informar para vocês, viu? Qual que é o auxiliar que você vai usar, tá? Então, não tem essa de falar assim, professor, mas eu não sei qual auxiliar que eu vou usar aqui. Olha, agora, ó, vamos voltar aqui, ó. Vamos imaginar aqui que isso aqui seja uma frase, eu não consegui identificar ninguém, mas isso aqui é uma frase. Não consegui identificar ninguém, mas isso aqui é uma frase. Eu tenho um like aqui no meio, tá? Sumiu aí, mas eu tenho um like. Gente, eu vou passar isso aqui para pergunta. Qual auxiliar que eu vou usar? Alguém me responde aí. Qual auxiliar que eu vou usar para essa provável frase que eu coloquei aqui? Olha o like. Tem S no like?
Não, essa é a frase afirmativa. Tá? A frase afirmativa. Tem S no like? Não. Então qual auxiliar vocês vão usar? Do. Pronto. Ok? Então, o S, ele te informa qual auxiliar que vocês vão usar. Gente, deixa eu só... Olha só. Nossa, é muito fácil. Eu empolgo, que é muito fácil. Olha só. Vamos voltar nessa frase aqui, ó. Vamos voltar nessa frase aqui. Beleza. Então, tá lá. Só para vocês terem uma ideia. Então, isso aqui é uma frase negativa, uma afirmativa. Eu fiz uma afirmativa. Vamos supor que você tem o do para usar, does para usar, o am para usar, o is para usar, o are para usar, o was para usar, o were para usar, o did para usar e o can para usar. Vocês vão aprender todos esses auxiliares aqui com a gente, tá? Todos esses auxiliares aqui, ó. Deixa eu colocar tudo no mesmo plano. Essa aqui é a minha frase, tá? Essa aqui é a minha frase. Esses são os auxiliares, possivelmente, que eu posso usar. Todos esses aqui vocês vão aprender com a gente. Se aqui tem IES, gente, você tira esse, você não usa esse, que ele não é para terceira pessoa. Se aqui tem IES é porque é terceira pessoa, então você não usa esse. E nenhum desses outros aqui, ó. E nenhum desses outros, tá? Então você só pode usar o does. Tá? Só pode usar o does. Usou o does, não se esqueça de voltar o verbo aqui pro normal, tá? Does study. Ok? E coloque o sinal de interrogação, tá, gente? O sinal de interrogação ele é obrigatório, ele faz parte da gramática, tá? Vocês entenderam como que faz? Como que eu descubro qual auxiliar que eu vou usar? Olhe pro verbo. Sobre o verbo está toda a informação que você precisa. Informação de pessoa, informação de tempo verbal, mais pra frente vocês vão ver, tá? Ok? Então, does alguma coisa, study alguma coisa, right? Então, quando você perguntar assim, mas como eu vou saber qual auxiliar que eu vou usar? Preste atenção no verbo, dê uma olhada no verbo, tá? O verbo, ele vai te falar qual auxiliar que vocês vão usar aí. Tá bom? Alguma dúvida? Querem perguntar alguma coisa? Outra coisa, nos exercícios que eu vou colocar para vocês, gente, eu não coloco a variação do verbo. Por exemplo, eu vou falar assim, ó. Por exemplo, imagine isso aqui, ó. Complete this sentence. Eu estou fazendo mais ou menos um... with the verbs. Vamos imaginar que eu coloco um exercício assim. Complete the sentence with the verbs. Aí eu coloco o verbo lá. To do. Ok? Esse vai ser um verbo que você vai usar. To work. Vamos fazer uma coisa bem facinha aqui. To work é o verbo que você vai usar. To sleep é o verbo que você vai usar aqui embaixo. Isso aqui são as opções de verbos. Aí tá lá. My brother in his bedroom. Tá? Ok? My father, aí vocês vão ter que colocar, tá? My father at CNI. She ou he, his job. Ok? Aí vocês têm que pegar esses verbos e colocarem cada um aqui fazendo sentido. Então, vamos lá. Meu irmão no quarto dele. Não pode faz no quarto dele, não pode trabalha no quarto dele. Tem que ser dorme no quarto dele. Então, quando vocês pegarem esse verbo e for colocar esse verbo aqui, você tem que variar ele conforme a terceira pessoa.
tá? Se é meu irmão, gente, aqui só pode ser sleeps, tá? My brother sleeps. Se você fizer assim, ou até mesmo, né? Sabe o que o pessoal faz? O pessoal vem aqui e fala assim, né? Eles vêm aqui, dá um Ctrl+C, Ctrl+V aqui, ó, e copia, Ctrl+C, e coloca isso aqui, ó, Ctrl+V. Olha pra você ver. Tá certo isso aqui, gente? Tá certo isso aqui? Primeiro que to sleep é dormir. Então, meu irmão dormir no quarto dele. Tá? Então, não deveria ter esse to. Porque esse sujeito, meu irmão, está conjugando o verbo sleep. Outra coisa. Meu irmão é terceira pessoa. Então, aqui tem que ter o quê? S. Sleeps. My brother sleeps. Ah, professor, mas lá em cima não tem S, não. Eu não vou colocar lá em cima com S. Tá? Porque eu quero que vocês avaliem a frase. Eu quero que vocês avaliem a terceira pessoa. Porque aqui eu costumo dizer o seguinte. Fazendo exercício, você tem tempo de pensar, você tem tempo de avaliar. Mas e quando você estiver falando? Que isso tem que ser muito rápido. Então você tem que treinar isso. Então, gente, eu não vou colocar variação de verbo. Eu vou colocar para vocês o verbo como ele veio ao mundo, desse jeito. To do, to work, to sleep. A variação, quem tem que fazer é cada um de vocês. Para vocês entenderem, para vocês aprenderem, para vocês usarem no dia a dia. Aqui, ó. My father. Aí o menino vem e faz assim, ó. Ele vem aqui, né? Olhando pro lado, assistindo televisão, né? Vem aqui, Ctrl+C, Ctrl+V. Ele coloca to work. Como eu falei para vocês, to work é trabalhar, tá? Aí aqui tá falando, meu pai trabalhar na CNI. Então, eu não posso ter esse to aqui, tá? Porque esse to indica aquele R no final do verbo. E como eu estou falando de meu pai, eu tenho que ter um S. My father works. Aí você vira para mim e fala assim, não, professor, mas lá em cima você não colocou works, você colocou to work. Ok, eu vou fazer isso lá em cima, eu vou colocar to work mesmo. Eu quero que vocês, na hora de colocar o verbo na frase, vocês avaliam a frase e variem a frase conforme a pessoa, conforme o tempo verbal. Tá? Então, não vou colocar tudo mastigado lá em cima. Right? Porque quando você estiver falando, ninguém vai virar para você e falar que você tem que usar isso, você tem que usar aquilo. Você, por si só, tem que notar isso. Ok? To do. Olha lá. He. Aí, mais uma vez, o menino vai, vira e coloca isso aqui, ó. He to do. Olha que coisa horrorosa. Não. Tem que tirar esse to, porque essa pessoa está conjugando. E outra, é a terceira pessoa. E para piorar, um verbo terminado em O, então nós temos que colocar aqui ES. Tá? He does his job. Ele faz o trabalho dele, tá? Então, prestem muita atenção nisso aí, tá? Principalmente com exercícios que eu venho colocar aí, igual eu vou colocar para vocês, tá? Não vai ser hoje, porque hoje eu tô em aula sem parar até 6 horas da tarde, então hoje não dá tempo, right? Mas na segunda-feira eu já devo estar postando isso aí para vocês. Tá? E meus exercícios são desse jeito. É para você avaliar a terceira pessoa, para você avaliar a frase que você vai usar, vai falar. Tá ok? Alright? Querem fazer alguma pergunta, gente? Tô achando vocês muito caladinhos hoje. Querem fazer alguma pergunta? Deixa eu ver se alguém já me mandou alguma coisa aqui me xingando aqui. Antes de mais nada, não, ninguém. Querem fazer uma pergunta aí? Alguma coisa que vocês não entenderam? Hã? Celi, quer fazer uma pergunta? Sara, Cileide, o Miguel, o Lucas, né? Miguel, querem fazer alguma pergunta de alguma coisa que vocês não entenderam com relação à terceira pessoa? É muita coisa, olha só, gente. Então, eu acho que pergunta deve ter aí. Façam, pode fazer. Alguma pergunta? Não, tem certeza? Absoluta. Daniela, alguma pergunta aí?
com relação à terceira pessoa, ou até com relação a outra coisa também, gente. Não precisa ser necessariamente a terceira pessoa, não, tá? Pode ser uma outra pergunta com relação a outra coisa também. Alguma pergunta aí? Não? Ok. Então nós vamos fazer o seguinte. Então tá todo mundo com os cadernos aí, né? Estão anotando aí. Então vamos fazer o seguinte. Eu vou colocar umas frases aqui e quero que vocês passem essas frases para a terceira pessoa. Tá? Right? A princípio. Vamos lá. Então, passe estas frases para a terceira pessoa. Então, vamos lá. Eu vou começar com uma bem fácil, olha. She works in the morning all day long. Vou fazer um negócio aqui, peraí. Eita! Vamos de novo, pera aí. Come on. Ok. Gente, só tira a afirmativa aí, eu tô vendo aqui, a afirmativa já tá, né? Então, só tira a afirmativa aí, tá? Então, aqui, ó, a afirmativa já tá, poxa.
É que eu fiz uma coisa, pensei uma coisa e fiz outra. Afirmativa já tá. Então vocês só vão passar para negativa e interrogativa, tá? My teacher does. Ok, guys? Só essas frases aí que eu quero. Eu quero que vocês copiem e nós vamos passar isso aí para negativa e interrogativa, right? Talvez eu vou precisar que alguns de vocês liguem o microfone aí, tá? Que eu quero ouvir vocês aí, alright? Fácil, né, gente? Qualquer coisa pode perguntar. Pronto? Pronto, gente? Vamos lá. Vamos ir aqui, gente, por partes. Vamos lá. Primeira frase. A primeira frase aí, ó. She works in the morning all day long. Como que eu vou fazer essa frase na interrogativa? Como que eu vou fazer pergunta com ela? Alguém, por favor, liga o microfone aí e me ajuda aí. Como que eu vou fazer pergunta com essa frase? Galera, pessoal, como que essa frase, essa primeira, vai ficar na interrogativa? She works in the morning all day long. Lembrando que o verbo aqui, ele já está me falando qual auxiliar que eu vou usar, indiferentemente da terceira pessoa ali, tá? Do she, right? Okay? O she ali é uma outra dica para a pergunta, né? Mas o verbo ali, ele está me falando tudo ali, alright? Então, qual auxiliar que eu vou usar aqui?
Qual? Qual que vai ser? A Sara acertou aí, ó. Qual que vai ser? Alguém fala aí pra mim? Quem tá com o microfone aí, por favor? Vai ficar como? Does she work, igual a Sara colocou, in the morning, all day long. Ok? Does she work in the morning all day long? Tá? Usando o does. Ok? Negativa. Como vai ficar essa frase na negativa, gente? Como vai ficar essa frase na negativa? She doesn't. She doesn't Work. She doesn't work. Isso mesmo. E o resto é complemento, né? In the morning, all day long. Gente, é interessante. All day long. Isso mesmo. Congratulations. É interessante, gente, que vocês usem, né, a pronúncia, sabe? Falem para treinar esse negócio, essa coisa de doesn't, tá? Que lembra que eu falei, não aprende inglês ficando calado. E para vocês treinarem isso. E um dos motivos da gente estar tendo aula pelo Hangout, essas aulas ao vivo, é exatamente isso, que eu posso ouvir vocês. Lá no YouTube não dá para fazer isso. Tá? Então, eu preciso que vocês falem pra gente poder dominar um pouco mais a pronúncia, tá? Ok? É teste, treino. Inglês é fala. Inglês você não aprende inglês ficando calado, não. Tá? Então, essa é a intenção de nós termos aula pelo Hangout, que é onde eu possa ouvir vocês. Right? Ok? Então, vamos lá. Próxima. Daniel goes to church every day. Daniel goes to church every day. Como vai ficar essa frase na pergunta? Como vai ficar essa frase na pergunta? Não faz pergunta sem usar um auxiliar. Como que essa frase vai ficar na pergunta? Does Daniel go to church every go to church every... Não estou te escutando. Você não está me escutando? Quem que não está me escutando? Pessoa, você tá com alguma coisa que não dá pra escutar nada. Só dá pra você escrever alguma coisa. Quem que é? Eu escutei a Daniela, mas o professor mesmo não. E também a sua tela tá dando bug. Tá. Voltou? Voltou? Voltou, gente? Deixa eu ver aqui. Quem não tá me escutando? Quem que é? Quem não está me escutando? Pera aí. Quem não tá me escutando é daqui. É daqui? Quem não tá me escutando? Gente, vocês estão me ouvindo? Gente, vocês estão me ouvindo? Eu tô ouvindo direitinho, Jefferson. Quem é? Quem é? Qual o seu nome? É Sirleide, eu tô ouvindo normal. Ah, tá. É porque eu preciso saber quem tá ouvindo e quem não tá ouvindo para eu poder fazer alguma coisa aqui. Então é do lado de cá. Então, ô Daniela, você tá me ouvindo aí? Letícia, Miguel, vocês estão me ouvindo? Daniela?
Eu acho que é do lado de cá. Deixa eu fazer o seguinte, eu vou retomar a ligação deles aí. Só um momentinho, viu, gente? É só consertar aqui. Eu acho que é do lado de cá que não tá me ouvindo. Eu vou retomar a ligação com vocês. Eu vou retomar a ligação. Vou retomar a ligação com ele. Só um momentinho, viu? Que aí eu posso resolver isso. Só um momentinho. Deixa eu... Essa aqui, né? Vou retomar a ligação com eles lá, só um momentinho e melhora, tá? É por isso que eu falo, é por isso que tem que me avisando, porque senão... Pronto, agora vocês estão me ouvindo? Sim, agora sim. Ah, por isso vocês têm que me falar, gente. É por isso que vocês têm que me falar. Como que eu vou saber? Eu não sei se vocês estão me ouvindo ou não. Às vezes eu tô falando aqui igual doido e não tem ninguém me ouvindo, né? Então, por isso vocês têm que falar. Deu algum problema, vocês falam aí, ok? Alright, então vamos lá. Daniel goes to church every day. Deixa eu dividir a tela aqui. Como eu fiz a chamada de novo, vocês não estão me vendo agora. Só um momentinho. Eu não dividi a tela com vocês. Vou dividir agora. Ok. Agora vocês estão vendo minha tela aí, né? Também. Né? Ó, vocês estão me vendo aí, né? Miguel, você está me vendo? Daniela, vocês estão vendo minha tela aí, né? Sim. Ah, bom. Sim. Ok. Então vamos lá. Daniel goes to church every day. Essa frase ficou, né, na interrogativa. Eu esqueci de colocar o sinal aqui. Não esqueçam, gente, por favor. Right? Negativa. Como vai ficar essa frase negativa? Daniel goes to church every day. Como que essa frase vai ficar na negativa, gente? Como vai ficar? Daniel, vou começar aqui para vocês. Daniel como vai ficar a frase? Gente, estão me ouvindo? Então, como vai ficar essa frase? Daniel? Isso mesmo, Sara. Daniel, os demais aqui, ó. Sara já respondeu lá. Quero ver os demais aqui, ó. Daniel doesn't, guys, doesn't. Gente, vocês estão com alguma dúvida aqui? Muitas? Então pergunte. Qual que é a dúvida? Vamos lá. Qual que é a dúvida? Professor, eu acordei atrasado. Eu não escutei a explicação. Você pode fazer os dois exercícios para eu poder entender mais ou menos qual é o sentido da frase, qual que é Sim. a aplicação. E, por favor, qual que é o nome da matéria? Nós estamos falando sobre terceira pessoa, tá? Na verdade, foi o que eu falei no início, ó. Essa aula, ela vai ficar gravada lá no Google, tá? No Google Classroom, tá? Aqui, ó, nós estamos falando sobre terceira pessoa, alright? Aquilo que nós vemos fazendo o tempo todo, desde quando nós começamos o nosso curso. Nós estamos colocando um S na terceira pessoa. Então, nós sabemos que todo verbo que vier depois de terceira pessoa, ou mais próximo à terceira pessoa, recebe um S, né? Da mesma forma que nós falamos, she likes, he works, tá? Okay? Então, nós temos que obrigatoriamente colocar um S na terceira pessoa, tá? Ok? Aí eu falei para os meninos aqui sobre as terminações dos verbos, tá? Eu falei para eles que terceira pessoa, a partir de agora, vai ser título, vai ser nome. Quando eu usar o nome de alguém, eu vou usar a terceira pessoa. Quando eu usar um título para referir alguém ou alguma coisa, também é terceira pessoa. Quando eu estiver falando sobre alguma coisa,
é terceira pessoa, tá? Desde que esteja no singular, tá? Plural não. Então, eu coloquei alguns exemplos aqui. Por exemplo, com o nome. Fábio. Fábio é eu falando para você sobre Fábio. Então, Fábio works. Ok? Quando eu falo aqui, ó, meu pai, my father, é eu falando para você sobre meu pai. Então, o verbo que vier depois, ou o verbo mais próximo a meu pai, ele tem que ter um S obrigatoriamente, tá? Quando eu estou falando de alguma coisa também, nós vamos colocar o S também, right? Aí depois, nós falamos sobre terminações, tá? São os verbos, por exemplo, o verbo terminado em Y seguido de consoante, tá? Nós vamos trocar o Y para IES, tá? Right? Então, são os verbos terminados com Y. Mas para a gente fazer essa troca, precisa ter uma consoante antes, tá? Se eu tiver um verbo terminado com Y, que é o caso aqui, eu coloquei aqui, ó, play. Se eu tiver um verbo terminado em Y, mas antes desse Y tiver uma vogal, aí não. Aí eu só vou colocar o S normal, igual a regra está mandando lá em cima. Mas, se o verbo meu terminar com Y, o verbo que eu vou usar, terminar com Y, e antes do Y tiver uma consoante, B, C, D, F, G, H, J, K, tá? Tiver uma consoante, aí eu vou tirar esse Y na terceira pessoa e colocar IES. Então vai ficar my father studies, my brother cries, tá? Tem que fazer isso. Nós vimos também os verbos terminados com SH, CH, S, X, tá? Esses verbos na terceira pessoa, nós temos que colocar ele, tem que acrescentar nele um ES. Por exemplo, eu coloquei aqui, ó, watch. Watch é um verbo terminado CH. Então, se eu for falar que meu watch assistir, tá? Se eu for falar que minha mãe assiste TV, eu tenho que falar my mother watches TV. Porque o watch é um verbo terminado com CH e isso é obrigatório, tá, gente? Não é opcional, não, tá? Temos o wash também, que temos que colocar o ES. O S aqui, ó, terminado com S, kiss, tá? My mother kisses the baby. Então, temos que colocar. O verbo terminado em O, right? Nós vamos colocar na terceira pessoa o ES. Em verbos terminados em O, colocaremos o ES, tá? Aqui nós temos o to go, que é terminado em O, e o to do também, que é terminado em O. Então, na terceira pessoa, ele vai ser does. My father does. My brother does. The president does. Ok? Porque é eu falando para você sobre o presidente, tá? Então, é terceira pessoa. E nós falamos também que o verbo have na terceira pessoa, ele muda para has. Você não vai simplesmente colocar um S nele. Ele vai mudar para has. Ok? I have, you have, she has, he has, my brother has breakfast. Tá? E aí, nós começamos a falar, seguindo a linha da terceira pessoa, que para fazer pergunta na terceira pessoa, temos que usar um auxiliar does, tá? Não faz pergunta sem usar um auxiliar. Então, o auxiliar que nós vamos usar aqui é o auxiliar does. E quando nós vamos usar o auxiliar does, nós temos que tirar o S do verbo. Esse S do verbo, ele só aparece em frases afirmativas, tá? Ok? Positivas, em frase afirmativa, em frases positivas. Frase negativa e frase interrogativa, quando você estiver negando e fazendo pergunta, você não vai colocar o S no verbo, tá? Vocês vão usar o does para perguntar, é aquele exercício que eu estava fazendo lá, e o verbo não tem S, tá? A negativa é a mesma coisa. Aí, nós voltamos para o exercício aqui, ó. Por exemplo, a frase é Daniel goes to church every Saturday. Então, para fazer pergunta, eu vou usar o does, tá? Para fazer pergunta. E esse ES que tem no go, eu não posso colocar ele na pergunta, porque ele só vai aparecer na afirmativa. Aqui, como eu estou fazendo uma pergunta,
eu não posso ter S no verbo, é S, nada daquela regra que nós vimos. Na negativa também vai ser a mesma coisa. Daniel doesn't go. Não pode ser doesn't goes to church. Tá? Daniel doesn't go to church. Ok? Daniel não vai à igreja. Então, vocês perceberam que aqui eu usei a junção does not. Eu juntei o does e o not, virou doesn't. E aqui eu tenho o verbo sem S, sem nada. Tá? Então, essa é a regra para fazer uma negativa, né, em inglês, usando a terceira pessoa. Tá? Ok? Daniel doesn't go. Sabe o que acontece muito, gente? O pessoal muito usa isso aqui, ó. Se eu for falar assim, Daniel não vai, o pessoal fala assim, ó. Daniel not. Isso não existe. Tá? A pessoa fala assim, Daniel not go. Isso não existe, isso está errado. Se você tem uma pessoa e você tem uma negativa, você tem que ter um auxiliar aqui no meio. Como ali é a terceira pessoa, então é doesn't. Tá? Peguei o does not e o aqui. Então, agora sim tá correto. Daniel doesn't go. Tá? O que acontece é que o pessoal pensa muito em português, tá? E pensa muito em português e fala assim igual portuguesa. Daniel not go. Isso não existe para ninguém, tá? Nem para Daniel, nem para eu, nem para você, nem para ela, nem para meu pai, nem para carro. Não funciona. Right? Isso não existe. Daniel not não existe. Se você, aqui ó, se você tem uma pessoa ou você tem uma pessoa ou um objeto na frase, na frase que você quer falar, se você tem uma pessoa ou um objeto na frase que você quer falar, tá? Se você tem, olha, tem que usar um auxiliar, tá? Auxiliar. Se você tem uma pessoa, um objeto na frase, tem que usar um auxiliar. Então, todos esses exercícios que eu coloquei aqui para vocês aqui, ó, eu tenho que usar um auxiliar. Porque aqui, na primeira frase, eu tive um pronome, ela. Na segunda frase, eu tive um nome, Daniel. Tá? Na terceira frase, eu tenho um objeto, um sujeito, que é o cachorro. Na quarta frase, eu tenho teacher. Na quinta frase, eu tenho uma pessoa, Ramon. Então, todas essas frases, para fazer pergunta e para negar, eu preciso ter um auxiliar. Tanto para perguntar, quanto para negar. Tá? Olha só essa frase aqui, ó. The dog eats too much. Como eu estou falando do cachorro, the dog, eu falando para você sobre o cachorro. Então, eu tenho que usar o does para perguntar, tá? Sorry, deixa eu consertar aqui. Eu tenho que usar o does para perguntar, ok? Agora eu vou vir com o sujeito, que é o cachorro, the dog. Ok? Lembrando que isso é uma pergunta. Aqui, o verbo está eats. Na hora que eu colocar esse verbo aqui, eu tenho que tirar o S. Então, tirei o S. Does the dog eat too... E continua a frase. Too much. Ok? Does the dog eat too much? Alright? Então, eu fiz a pergunta, usei o auxiliar para fazer pergunta, tá? Usei o verbo não pode ter S, que o verbo só tem S se eu estiver afirmando, se eu estiver perguntando ou negando, não, tá? Tudo correto. Agora eu vou passar para a próxima frase, que a próxima frase agora me pede uma negativa. Então eu vou usar the dog, eu não posso usar the dog not, tá? Então eu tenho que usar o auxiliar. Doesn't, que é a junção do does not, tá? Não faz negativa também sem usar um auxiliar. Se você quiser fazer sim, gente, não tem problema não, ó. Vocês quiserem fazer sim, ó, não tem problema não. Does not, ok? Does not. Aí o it eu também não posso colocar em frases que você tem em frase que vocês
tiverem o does, tá? Não pode ter S no verbo. Nas frases que vocês tiverem o does, não pode ter S no verbo. Então, does the dog eat too much? Tá? Então, como vocês podem ver aqui, ó, eu tirei o S do verbo, porque isso é uma afirmativa, é uma interrogativa, uma negativa, sorry, e eu só tenho um S no verbo, se eu estiver afirmando, tá? Does the dog eat too much? The dog does not eat too much. Aqui eu fiz por extenso, does not, mas se eu quisesse, eu poderia fazer assim, ó, doesn't, ok? É a forma contraída. Doesn't. The dog doesn't eat too much. Too much. Só esqueci do to aqui, vou colocar o to aqui. Too much. Ok? The dog doesn't eat too much. Próxima frase. My teacher does our homework twice a week. Meu professor faz o nosso dever de casa 2 vezes por semana. Então vai ficar aqui, ó. Pergunta. Does my teacher... Agora eu tenho esse verbo does aqui, ó. Eu troquei de lugar? Não, gente. Esse does aqui, ó. Lembra aqui, ó, o do na terceira pessoa, ele transforma em does na afirmativa. Aqui, ó. O do, aqui, ó, to do, na terceira pessoa, ele transforma em does. Ele é a forma da terceira pessoa. Tá? Ele transforma em does. Então, o que eu vou fazer? Eu usei, esquece desse outro does aqui, ó. Para fazer pergunta, você tem que usar o does. Esquece daquele outro lá. Agora, na hora que agora eu preciso desse verbo. Agora eu vou colocar esse verbo aqui, ó. Só que ele não pode vir nessa forma. Ele tem que voltar ao normal. Então, qual que é a forma normal dele? Do. Ok? Does my teacher do our homework? Todo mundo acha que quando a frase pinta dessa forma aqui, é porque eu fiz a inversão. Gente, não faz inversão com do, não faz inversão com does, tá? Você simplesmente pega o verbo e volta ele ao normal. Eu vou usar o does, isso aqui, vamos chamar isso de acidente de percurso. O do, ele é um auxiliar, tá? O do, ele é um auxiliar. Uma hora, ele ia encontrar com ele mesmo. Foi o que aconteceu aqui, ó. My father does. Aí, na hora que eu coloquei o does aqui, ele confrontou com ele mesmo. Só que, para ele confrontar com ele mesmo, ele tem que voltar ao normal. Ele não pode ficar... Não existe does my father does. Isso não existe. Tá? Does é o auxiliar. Isso aqui não tem tradução. Sofia? Isso aqui não tem tradução. Does não tem tradução aqui. E esse outro do aqui é o verbo fazer. Tá? Então, does my teacher do our homework twice a week? Tá? Entenderam? Right? Então, a regra é, use o does, você vai colocar o does para fazer pergunta, e o próximo verbo, seja qual for, inclusive ele mesmo, volta para o normal. Ok? Na negativa, nós vamos fazer a mesma coisa. Ok? Na negativa, nós vamos fazer a mesma coisa. Eita. Que vai ser my teacher. Aí nós vamos colocar o auxiliar da negativa, que tem que ter, esse que é o auxiliar, mais o not, que eu preferi colocar a junção. Aí agora eu vou ter o verbo. O verbo é qual? Do. Our homework. Ok? Twice a week. Right? Então, my teacher doesn't... Gente, isso é um pouquinho complicado, mas indiferente do verbo que tiver na frente, tá, gente? Tem que usar o does para perguntar, tem que usar o doesn't para negar, indiferente do verbo. Isso ia acontecer, porque o do, ele é um auxiliar e um verbo ao mesmo tempo. Então, eu vou ter ele 2 vezes, uma com função auxiliar e outra com função de verbo. Quando ele está com a função auxiliar, o verbo tem que estar normal. Eu não posso ter doesn't do. Ou, eu não posso ter um só doesn't. Sabe como que o pessoal faz, às vezes, essa frase? Eles fazem assim, ó. Vou ver se for o caso de algum de vocês. Alguns fazem assim, ó. My teacher... eu tenho que colocar o doesn't. Ok. E esse outro doesn't aqui? Vou colocar ele não.
E continua a frase assim, ó. Doesn't our homework. O que eu falei aqui? Meu professor não nosso exercício. Meu professor não nosso exercício. Meu professor não faz. Não é não nosso exercício, é não faz nosso exercício. Então eu preciso do verbo fazer aqui, que é o do. Tá? Vamos dizer que isso é um acidente de percurso. Right? O does é o auxiliar para negar e o do é o verbo. O does, quando ele está como auxiliar, tá? Ele vai estar como auxiliar quando ele estiver auxiliando na pergunta, antes do sujeito, e ele vai estar como auxiliar quando ele estiver acompanhando da negativa. Ele está como auxiliar. Ok? Right? Quando ele estiver como auxiliar, ele não tem tradução. Como o nome já fala, ele é um auxiliar. Ele está auxiliando o sujeito na pergunta e na negativa, tá? Então, ele não tem tradução, right? Mas, depois de does, depois de doesn't, você tem que ter o verbo, senão a frase fica incompleta, tá? Doesn't, não nosso exercício, não faz, não gosta, não vai, não trabalha, não estuda, não ouve, não dorme. Então, você tem que estar doesn't like, doesn't do, doesn't work, doesn't sleep, doesn't have, tá? Então tem que ter o verbo depois, tá bom? Último aqui, ó. Ramon studies in the morning. Então vai ficar does, que é o auxiliar para fazer pergunta para terceira pessoa. Ramon. O study lá em cima está studies. Aqui eu tiro o IAS e volto o verbo pro normal. In the morning. Ok? Does Ramon study in the morning? Negativa. Ramon, agora vou usar vou usar o does como auxiliar agora e não vai ter tradução. Doesn't. Ok? Doesn't. O study eu tenho que ter in the morning. Tá? Ramon doesn't study in the morning. Ok, gente? Right? Então, temos que fazer isso, ok? Quando nós vamos usar o does para perguntar, right? O próximo verbo não pode estar variado, ele está simples, sem to, sem ing, sem ed, sem s, sem ias, sem nada, quando você usar o does. Tanto para perguntar, quanto para negar. Então, does Ramon study, não é does Ramon studies, ok? Negativa. Ramon doesn't study. Não é Ramon doesn't studies in the morning. Tá bom? Ok? Alguma dúvida? Gente, olha só. Essa aula vai ficar gravada lá. Eu vou colocar um link para vocês lá, para vocês acessarem, tá? Quem não pegou ela desde o começo pode depois, mais tarde, pegar e assistir. Alright? Essa aula novamente. Eu creio que eu devo colocar ela pelo fato de hoje eu não conseguir fazer isso por causa que hoje meu dia é corrido, muito corrido, não tem como, right? Mas na segunda-feira já vai estar disponibilizada para vocês lá no Classroom, tá? Aí vocês, quem acordou tarde aí, quem não pegou desde o começo, pode assistir de novo, tá bom? Ok. Alright? Ok. Oi? Professor, Oi? Tem como você ir lá em cima nas escritas, expandir um pouco mais o quadro, isso, e copiar pra mim tudo, por favor? Isso aqui? Copia, cola e coloca lá no grupo do WhatsApp, por favor. Essa aula tá gravada, né? Você pode assistir ela de novo, mas vamos lá. Vou colocar aqui, ó. Deixa eu fazer essa parte aqui. Deixa eu ver qual que é a parte. Eu vou fazer um print aqui pra você lá. É essa parte aqui? É tudo, na verdade. Eu acho que fica mais fácil, porque vai ficar gravado, vai ser aula em vídeo, ou vai ter matéria escrita também. Também. Tudo que você tá vendo aqui vai estar lá. Não, eu sei, mas vai ter a matéria escrita. Vai tá. Esse quadro aqui também vai lá. Isso tudo que eu tô marcando aqui vai estar lá, ó. Isso tudo aqui, ó. Do jeito que você tá vendo aí, vai estar lá. Tá? Entendi. Não, então tudo bem. Tá? Aí fica mais fácil. Sabe por quê? Porque se eu só printar e colar lá,
você vai ler isso aqui e não vai entender nada. Quando você assiste com a explicação, fica muito mais fácil. Então eu vou escrevendo, explicando. Tá? Ok? Right? Então é só você, a partir de segunda-feira, eu vou tentar colocar hoje, mas hoje, por exemplo, daqui a 2 minutos já tem outra aula, depois meio-dia tem outra, depois 2 horas tem outra, depois 4 horas tem outra, tá? Depois 6 horas eu tenho outra, tá? Então eu não vou ter tempo para fazer isso aí, tá? Mas na segunda-feira eu faço, eu vou tentar fazer hoje para você, tá bom? Tá bom. Tá bom, gente? Tudo bem? Guys, bye bye, thank you very much, see you next class.